A dúvida aqui é do João Paulo, mandou aqui, ó. Componente de exposição. Pode definir o que seria uma componente de exposição? Exemplo, um caminhão que trafega tanto em vias urbanas e rodovias. Você considera as componentes sendo as vias ou o que, meu amigo? Acho que não terminou a tua dúvida. Mas eu quero saber sobre as componentes de exposição. Então, vamos lá. Essa semana, quem estiver participando do Intensivão de Vibração vai ter uma aula sobre componentes de exposição. A gente vai trabalhar isso de uma forma bem detalhada, tá, João? Então fica a dica aí para você, tá? Então, se você é meu aluno do curso de vibração, meu aluno do curso de higiene ocupacional, vai poder participar do Intensivão de Vibração sem pagar mais nada por isso, tá? Então, aproveita aí, tá bem bacana. Mas vamos lá, cara. Componente de exposição. Quando você pega as NHOs 910, cara, ela tem assim, uma definição bem técnica e eu digo assim, até difícil de você entender, né, o que são as componentes de exposição. Então, eu tenho uma definição mais básica, né, uma definição mais didática, digamos assim, para ajudar o aluno a entender o que são as componentes de exposição, tá? Então, sim, volto a dizer, a resposta para a tua dúvida, eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu ensino os meus alunos, tá? Mas lembrando que a definição de componente de exposição, nós temos lá na NHO 910, tá? Lá tem uma definição muito mais robusta, digamos assim, mais técnica, com palavras mais difíceis, às vezes até mesmo de entender. Mas você vai ver que depois que você entender da forma que eu explico, vai ficar mais fácil de você ler a NHO e ter um entendimento mais claro sobre aquela definição, tá bom? Então vamos lá, meu amigo. Componente de exposição nada mais é do que aquilo que pode alterar a vibração daquele equipamento que você está avaliando, ok? Então vamos lá, o exemplo que você citou aqui, no caso de caminhão. O que pode alterar a vibração de um caminhão? Tem N fatores, né? A calibragem dos pneus pode alterar, os amortecedores do veículo pode alterar, se o veículo está carregado, se o veículo está vazio, pode alterar a vibração do caminhão, tá? As vias de exposição, as vias de circulação, né? Se ele está dirigindo no asfalto, se ele está dirigindo na estrada de chão, tudo isso pode alterar a vibração do equipamento. Só que não é tudo isso que às vezes a gente consegue, digamos assim, medir de uma forma separada. Então, por exemplo, a velocidade, que também pode alterar a vibração do equipamento, a gente não vai fazer uma avaliação de vibração. Vamos lá, a 1 km por hora, agora 2, agora 3, agora 4. Não, a gente vai pegar uma rota onde que a gente consiga pegar as maiores variações de velocidade possível dentro da realidade do trabalhador, tá? Então, eu vou levar em consideração como sendo uma componente de exposição aquilo que altera a vibração do equipamento e que se faz necessário medir separado das outras componentes, digamos assim. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui um exemplo. Por exemplo, o caminhão cheio e o caminhão vazio. Tá? O caminhão estando cheio vai gerar uma vibração no equipamento. O caminhão estando vazio, ele vai gerar outra vibração no equipamento. Então, eu preciso, dependendo da condição, eu preciso fazer uma medição com o caminhão cheio e depois eu preciso fazer uma medição de vibração com o caminhão vazio, determinando o tempo de exposição que o trabalhador vai ficar tanto no caminhão cheio quanto no caminhão vazio. Ok? Então, preciso trazer essa determinação. Tá? A mesma coisa do asfalto e da estrada de chão. O asfalto vai gerar uma vibração e a estrada de chão ela vai gerar outra vibração. Tá? Então, eu preciso medir no asfalto e depois eu preciso medir no chão, dependendo da análise preliminar que eu fizer na empresa. Mas, normalmente, a gente faz separado. Vibração no asfalto e vibração no chão. Por quê? Porque vão gerar vibrações diferentes e depois eu preciso determinar tempo de exposição para cada uma delas, tá? Nesse seu exemplo, João, você colocou lá como componentes, né? O asfalto, vias urbanas e as rodovias. Cara, depende de como que é a exposição desse trabalhador, João. Então, por exemplo, o trabalhador tá na cidade, está dentro das vias urbanas, só que ele carrega o caminhão ali, do que ele carrega o caminhão dali, ele já sai para pegar a estrada. Nesse exemplo, João, eu não avaliaria como componentes diferentes, porque dentro do ciclo de trabalho do trabalhador, eu conseguiria pegar
né, dependendo da situação, eu conseguiria pegar com uma componente apenas as vibrações geradas nas vias urbanas como nas rodovias, porque às vezes o tempo de exposição vai ser sempre o mesmo, tá? Desde que isso faça parte do seu ciclo. Agora, numa situação, não, Thiago, é muito variável, né? Poxa, tem dia que o trabalhador fica um tempo maior nas vias urbanas, tem dia que ele fica um tempo maior na rodovia, né? Então, dependendo como eu falei, tudo vai depender da tua análise preliminar. Dependendo da análise preliminar, você identificou que a exposição do trabalhador ela sofre essas variações, cara, muito significativas. Então, eu avaliaria as vias urbanas como sendo uma componente e a rodovia como sendo outra. O que é importante, João? Independente da forma que você vai fazer, você precisa saber de forma correta como é que é o ciclo de trabalho do trabalhador. O que ele faz, como é que ele faz, da onde ele sai, até onde ele chega, depois como é que ele volta, como é que é o ciclo de trabalho, cara. Se você vai considerar como uma componente só, ou se você vai considerar como duas componentes separadas, meu amigo, tudo vai depender se você fez a análise de forma correta e se o tempo de exposição do trabalhador a cada uma das componentes está identificada de forma correta, meu amigo. Entendeu? Então, o que manda mais é isso. Se você vai avaliar tudo junto, essas componentes, todas essas componentes de uma forma única, ou se você vai avaliá-las de forma separada, cara, como eu disse, tudo vai depender de que se você conseguiu fazer uma identificação de forma correta. Porque o que vale? O que vale é você pegar a vibração gerada e saber o tempo que o trabalhador fica exposto a cada uma dessas componentes, cara. Então, se você avaliou junto, se você avaliou separado, mas em ambas as situações correspondem à real exposição do trabalhador, então tá certo, cara. Tá? Não tem uma regra assim, Thiago, quantos componentes eu preciso definir? Né? Eu vou colocar vias urbanas como uma e rodovia como outra. Cara, tudo depende da tua análise preliminar. Então, o que você precisa saber? Você precisa saber a vibração em cada uma dessas componentes e o tempo que o trabalhador ficou exposto a cada uma delas. Se analisando um ciclo completo, já é possível determinar a vibração dessas duas componentes, digamos assim, as variações de vibração dessas duas componentes, então beleza, avalia só uma. Né? Se não, Thiago, eu preciso avaliar separado para me conseguir trazer um tempo de exposição diferente a cada uma delas, você vai ter que separar. Tá? Volto a dizer, ô João, parece ser difícil, mas não é, cara. Porque eu não sei se às vezes eu estou conseguindo explicar de uma forma que te faça entender, mas de uma forma mais fácil, cara. Mas o negócio você pode separar, mas assim também como você pode avaliar tudo junto. Tudo vai depender do que você viu em campo. Tudo vai depender de como que é a exposição do trabalhador. Tudo vai depender de como o trabalhador executa essa atividade. O negócio você precisa pegar as variações de vibração geradas por ambas as componentes, saber o tempo de exposição em cada uma delas, se você vai avaliar tudo junto ou separado, mas desde que represente a real exposição do trabalhador,